Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós neste dia 21 de novembro de 2024. Pedindo a Deus que ilumine, abençoe e nos proteja sempre nessa quinta-feira. Abrimos o nosso coração também para celebrar a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Memória mariana de origem devocional prende-se a uma pia tradição atestada pelo Evangelho apócrifo de Tiago. A celebração litúrgica começou no século VI no Oriente e no século XIV no Ocidente. Realça a primeira doação que Maria fez de si mesma, tornando-se modelo de toda alma que se consagra ao Senhor. E fazendo memória da bem-aventurada Virgem Maria, o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, fazemos memória de Maria, celebrando a sua apresentação, da bem-aventurada Virgem Maria. E o evangelho que nós temos é este momento de encontro e desencontro entre Jesus e sua família. Nós, quando falamos de Maria, nós estamos fazendo memória, o nome Maria quer dizer amada, é uma presença significativa no decorrer da história da humanidade. É a mãe de Jesus, aquela que nos apresenta o Salvador, que cuida de Jesus, que faz um processo de fé, de crescimento, que sustenta a fé de milhares de católicos no mundo inteiro, que sustentou a igreja durante muito tempo. Às vezes a igreja abandona Maria, mas o povo nunca abandonou Maria. Mais de 600, 700 anos, a gente rezando o terço, gente constantemente rezando o terço, diariamente, anualmente, a pegada ao terço, a noveninha. Os maiores santuários do mundo são marianos. Haja visto aqui no Brasil, o maior centro de peregrinação do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, Basílica de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Então nós vamos lembrando que Maria tem um processo de história, tem uma vida. Nas suas aparições no decorrer da história, Maria foi muito significativa, importante, porque ela aparece se identificando com o povo que está sofrendo. No Brasil, de forma negra, escura, se identifica no auge da escravidão. No México, ela se reveste de índio. Na Europa, Nossa Senhora de Fátima, ela está em pleno auge da Primeira Guerra Mundial e aparece para crianças. Então, a característica das aparições de Maria, ela aparece num momento em que tem muita gente morrendo, seus filhos estão morrendo. É o pedido da Esther, na primeira leitura de Nossa Senhora Aparecida. Se eu encontrei graça diante de ti, Rei, eu quero que poupe a minha vida, é o que eu quero, e que meu povo viva, é o que eu desejo. Então nós vamos vendo essa Maria sempre atenta, que vai nos acompanhando, nos abençoando, nos protegendo, marcando presença no decorrer da história da humanidade. A Polônia, durante 100 anos, ela não existiu, ela deixou de existir porque virou um anexo a um outro país, mas a fé do povo polonês em torno de Nossa Senhora permaneceu, mesmo a Polônia não existindo. Então, a padroeira da Polônia, Nossa Senhora. Então, a gente vai se alimentando cada vez mais disso. Maria teve o processo do seu crescimento. É uma mãe que quer proteger o seu filho e por isso vai ao encontro. Nós temos no Evangelho os que estão dentro de casa, os que estão fora de casa. Os dentro de casa estão em comunhão com Jesus, os fora de casa estão com dificuldade de compreender Jesus. E é normal, passa um pouco, a mãe começa a perceber que o filho, além de estar ausente de casa,
começa a criar confusão com gente poderosa, gente de autoridade, gente importante. E a proteção e o instinto natural de toda mãe é proteger a sua cria. Nenhuma mãe quer perder a sua cria. Deus não quer perder a sua criação. Deus não quer perder a sua humanidade. Por isso a fé, esse exercício constante, eterno de Deus, de se aproximar de nós e nos ajudar, na medida em que a gente permite que Deus se aproxime de cada um de nós. E é nesse encontro que nós vamos encontrando forças para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa oração, para que, como homens e mulheres fervorosos e de oração, a gente consiga caminhar perseverante em direção ao encontro com Deus, em direção ao encontro de nós mesmos. Afinal, estar diante de Deus significa reconhecer em nós aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança. E sempre se perguntar se eu sou a imagem e semelhança de Deus. O fato da família de Jesus não querer entrar significa que eles estão com dificuldades de compreender Jesus. E na sua dificuldade de compreender Jesus, o que nós temos de belo? Jesus alarga a sua experiência. Jesus alarga o convívio. Pessoal, olha, agora o critério não é mais sanguíneo, o critério agora é a vontade de Deus. Quando Jesus faz isso, Ele nos dá uma lição muito importante. Há momentos que a gente quer se obrigar a viver bem com quem tem o mesmo sangue. Viu? Mas laço sanguíneo não significa ter afetos. Alguém pode ter o título de ser o meu pai e eu não ter afeto nenhum por ele. Alguém pode ter o título de ser o meu primo e eu não tenho afeto nenhum por ele. Alguém pode ter o título de ser algum parente meu e eu não tenho afeto nenhum por ele. Por isso, títulos não geram afetos e nem convivência, e nem simpatia e sintonia. E aí que Jesus faz isso, né? Jesus toma uma decisão, olha, quem faz a vontade do meu Pai, esse agora é meu irmão, minha irmã, minha mãe. O critério agora de convivência com Jesus não é mais questões de sangue, parentesco, mas é a vontade de Deus. Porque aí nascem as comunidades, nascem as pessoas que se reúnem em torno da mesma fé, do mesmo amor pela igreja, do mesmo desejo de ouvir a palavra de Deus, do mesmo contexto de celebrar a Eucaristia. Por isso nós vamos abrindo o nosso coração e percebendo que Deus está aí, presente no nosso meio, percebendo que Deus está aí nos acompanhando, percebendo que Deus está aí nos alimentando e nos ajudando a crescer na graça e na bondade. Que Deus possa abençoar e nos acolher, porque nós estamos fazendo e lutando para fazer a sua vontade. Um abraço, até mais.